Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Por exemplo, se o Chrome fosse para as mãos da Microsoft e... Desculpa, a galera vai me odiar. Mas e trocasse a parte visual dele, o layout, para o estilo visual da Microsoft, eu abandonaria no dia seguinte. Com toda certeza. Começa aí. Calibre, fonte Calibre na busca. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Josué de Oliveira. Eu sou o Emerson Alecrim. E eu sou a Ana Marques. Depois de ter sido condenado por monopólio, o Google pode ser obrigado a vender o Chrome. E a ideia é que o navegador mais usado do mundo dá uma vantagem desproporcional ao buscador mais usado do mundo. Aí ninguém conseguiria competir com essa configuração. Mas será que só o Chrome já faz o Google ser o Google? No episódio de hoje, a gente explora quem poderia comprar o Chrome e discute se ter o navegador mais popular já seria o suficiente para dominar o mercado. Mas antes, não esquece de dar 5 estrelinhas pro Tecnocast no Spotify e Apple Podcasts, segue a gente no seu app favorito e aguenta aí que a gente já começa. Caixa postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens? Caixa postal do Tecnocast, se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular o episódio para 20 minutos e 17 segundos. Bora lá, Josué, por onde que a gente começa hoje? Vou começar aqui com um comentário que pega um gancho da caixa postal do episódio passado, então voltem lá e ouçam um comentário do Spherion. E ele começa respondendo justamente sobre o nome que ele usa, que eu fiz a pergunta, que é o nome de um livro da coleção Vagalume, um livro lá dos anos 70 que eu li quando era adolescente, quando estava começando a gostar de ler. E perguntei se vinha dali e ele começa respondendo justamente isso. Falou: Josué, sim, o apelido é referência ao livro de mesmo nome da coleção Vagalume. PS, até tentei ler alguns títulos da coleção com os meus filhos, mas eu tinha que ficar, entre aspas, traduzindo e explicando coisas que eram comuns nos anos 70 e 80 e hoje eles não fazem ideia do que seja. Resultado, a experiência ficou entediante. Passou um tempinho já, né? Pois é. E aí ele continua aqui com outro ponto que ele falou, foi um comentário bem longo sobre a questão da IA, o futuro do trabalho. O Spherion tem 3 filhos, então ele estava refletindo sobre como a nova geração vai lidar com essas relações de trabalho, profissão, quando a IA estiver ainda mais popular e tomando os empregos por aí. Ele fala o seguinte: Mobilon, por desindustrialização, eu entendo um processo de redução do número de empresas concorrentes que produzam os mesmos tipos de produtos. Penso em poucos fabricantes de celulares, poucas fabricantes de veículos automotores e assim por diante. Imagino que haverá pouca variedade e foco na funcionalidade e na essencialidade, porque me parece que é isso que as novas gerações valorizam. Entendi. Eu não interpretaria isso como desindustrialização. Tem um cara de monopólio, na verdade, né? É, algo assim. Curioso, inclusive, que é o tema do episódio de hoje, né, Miss? Porque vai ser altamente industrializado e automatizado, inclusive. Mas entendi seu ponto. É tipo, vai ter menos empresas na visão dele fazendo as coisas. Seguindo aqui, próximo comentário do Mário Henrique, comentou lá no Spotify. E ele diz que é muito frustrante lembrar que caí neste golpe de a Saraiva voltou. E olha que eu estou na internet desde o final dos anos 90 e ainda assim caí. Imagina a galera que não está acostumada com esse ambiente. É triste. Então, cara, primeiramente sentimos muito, Mário, por infelizmente ter caído nesse golpe, né, cara? Mas o que ele falou realmente reverbera todo o ponto do episódio, né? E vários comentários que a gente recebeu em relação ao tema, que foi o vazamento de informações da Disney a partir daquele malware que foi baixado por aquele engenheiro de software e tal, que não usou verificação de 2 etapas no software verificador de 2 etapas. Enfim, é complexo, ouça um episódio para entender essa corrente, nessa sequência de problemas, né? É isso, as pessoas estarem com a guarda baixa, acho que esse é o ponto, sabe? Essa propaganda da Saraiva, cara, ela pode te pegar se você não estiver atento. É uma propaganda que é bonitinha, assim, se for... Eu vejo muito conteúdo de livro no TikTok, no Instagram e tal. Tem um nicho de produtores de conteúdo e também de público que é de pessoas bem jovens mesmo, leitores jovens. Então, talvez a pessoa
nem lembre direito do que foi a Saraiva, sabe? Não tenha uma compreensão tão completa assim sobre o processo de falência, de recuperação judicial e tudo aquilo, e nem faça ideia, tipo assim, uma livraria nova. No caso do golpe era um box, né? Não sei se foi o mesmo que o nosso ouvinte caiu, mas você vai comprar esse box aqui, vai estar muito mais barato. Cara, e a pessoa só vê aquilo, não tá ligado nas adjacências ali do problema e cai. De novo, é a guarda baixa, é a coisa de não colocar a verificação de 2 etapas. Você não tá esperando que aconteça com você. Mas mesmo você ter lá a manha da internet, tipo, os caras que fazem o golpe também têm a manha na internet. Saca? Eles também estão aqui desde que a gente era pequenininho também, sabe? Então, não é garantia. E não só da internet, né? Os caras estão focados em encontrar formas de enganar os outros. Então, é óbvio que eles vão encontrar essas lacunas aí que a gente não vai estar prestando atenção, né? É realmente difícil. Seguindo aqui outro comentário do Anairan Pinheiro, mandou lá no Telegram, e ele diz o seguinte: o episódio 377 foi um tapa na minha cara. Sou engenheiro DevOps e até hoje não uso... Caramba, cara. Eita, Anairan. Não uso gerenciador de senhas. Apesar que não uso mais por preguiça de ter que configurar, já que tem autenticação de 2 fatores em tudo que é possível. Ok, bom, esse é o mais importante, né? Isso quando não uso acesso biométrico também. Oi, YubiKey. Mas sobre o ataque que o engenheiro sofreu, ele fez o padrão. Geralmente quando uma máquina de empresa é cedida e ela é muito melhor do que sua máquina pessoal, você vai usar mais a máquina do trabalho do que a sua própria. Mas isso é um problema, ele instalou algo que não era para instalar e isso custou o emprego dele. Se tivesse baixado na máquina pessoal, seria só mais um ataque e uma pessoa e não teria toda essa repercussão. Será? Será que ele não tem um gerenciador de senhas na máquina pessoal dele também? Ou é só o gerenciador de senhas do trabalho dele? Isso não sei, não lembro agora. Eu também não tô lembrado de todos os detalhes, mas, assim, afetou principalmente quer dizer, na verdade não, afetou toda a vida dele, né? Então, mesmo que tenha sido o computador do trabalho, significa que é isso, esse processo mesmo que a Nairan escreveu. Ele levou coisas pessoais pro computador do trabalho. Então... Ele tinha a senha do Roblox dos filhos dele no gerenciador de senha. Então, eu acho que era um gerenciador de senha... Bom, se não era pessoal, ele tava usando para coisas pessoais também. Isso, E aí, isso significa que se fosse na máquina pessoal, ele também teria o gerenciador de senhas instalado, porque ele ia precisar acessar as coisas dele da máquina pessoal, né? Então, acho que nem isso resolveria no caso dele. Mas eu acho que um ponto que o Nairan levanta aqui é justamente essa dificuldade quando se trata de trabalho remoto, de você de fato separar as coisas, né? O que é trabalho, o que é vida pessoal. E durante a pesquisa para esse episódio a gente leu algumas coisas ligadas à maneira um tanto atrapalhada e corrida que teve que rolar essa transição durante a pandemia do trabalho no escritório para o trabalho remoto, né? Muitas empresas tiveram que simplesmente fazer isso de uma hora para outra realmente. E tem até alguns levantamentos que dizem que houve um aumento bastante significativo de vazamentos em várias empresas de vários setores diferentes após esse movimento. Sim. Então, assim, por quê? Justamente porque não houve tempo de preparação adequado, não houve tempo para treinar a galera, os funcionários, eu quero dizer, de levar a galera do TI e falar, gente, os procedimentos serão esses e esses. Assim, talvez esses procedimentos nem existissem sistematizados ainda de trabalho remoto, trabalho em casa. Então, é relativamente... Assim, faz sentido que esse aumento tenha ocorrido. Não é um problema do trabalho remoto em si. É só que a maneira como ele foi implementado acabou deixando muitas lacunas que talvez até hoje não tenham sido preenchidas. Cara, eu acho que o trabalho remoto traz lacunas que não dá pra resolver de segurança. Por mais que você... Assim, é um esforço triplicado de processo e tudo mais pra você implementar, pra garantir que tenha segurança. Assim, só o fato de você estar na sua casa já significa que você vai acessar o que você quiser. Assim, por questões psicológicas, de repente teria uma barreira. Você não acessaria certas coisas do ambiente do trabalho, por exemplo. Alguém pode estar te telando, afinal de contas, né? E na sua casa não, você vai clicando com total liberdade e pode ter um risco aí já. E o segundo ponto é que... Aí eu não sei se tem tanta diferença para grandes empresas, né? Nunca trabalhei num departamento de TI de uma empresa grande, mas essa questão de garantir que os processos de segurança estão em dia. Porque como é que eu garanto que uma empresa de 10 mil pessoas está todo mundo usando autenticação de 2 etapas, né? Bom, tá aí Disney, né? É uma empresa grande. Então, eu não sei como é que seria de diferente no presencial, mas eu sei que, enfim, é um pouco mais fácil porque tá lá, tem alguém lá, eu posso fazer uma ronda, eu posso fazer alguma coisa física.
E no remoto depende de eu mandar um texto para as pessoas, acreditar que elas leram e que elas implementaram o que eu falei para elas implementarem, né? Eu não vou passar nas máquinas delas para fazer essa revisão. Então, por exemplo, eu já pensei muitas vezes, e já falei isso aqui, em falar pro time criar um perfil novo no Chrome, logar com o e-mail do Tecnoblog nesse perfil novo do Chrome e só trabalhar ali, saca? Por que eu não fiz isso ainda? Porque eu acho que é um processo complexo demais, as pessoas não iam fazer. Eu fico muito feliz se todo mundo estiver usando certinho o OnePassword e agora com autenticação de 2 etapas, né? Porque senão os logins ficam salvos no navegador, tá na conta pessoal, entende? Tem diversos riscos aí, mas é isso, no final acho que é inevitável, sempre vai ter uma brecha em algum canto ali, seja no remoto ou no presencial. O lance do presencial é que é isso, você ainda tem essa possibilidade de, tipo, se tiver algum software na máquina da pessoa, que o pessoal do TI consegue detectar se o gerenciador de senhas não está ativado, sabe? A pessoa não colocou a verificação de 2 etapas, sei lá. Algum tipo de controle a nível de software, assim, nos computadores do trabalho, presencialmente, que verificassem isso. Aí você recebe aquela ligação, toma bronca e tem que resolver, sabe? Esses mecanismos de controle no presencial, de fato, são mais simples, não tem como cobrir tudo, mas de fato tem essa facilidade, cara. Mas é isso, assim, eu tenho a impressão que... Eu não sei, não tem como dizer que se a transição tivesse sido um pouco mais organizada, essas lacunas teriam sido fechadas. Porque é isso, se não necessariamente o gerenciador de senhas, a verificação em 2 etapas era uma regra no presencial, aí é um problema que vai continuar seguindo as pessoas para suas casas também, né? Então, é isso. Tudo bem, o remoto tem a sua camada de problema em torno disso. De dificuldade, de gerenciamento, né? Exato, mas se já não fosse uma questão já fechada no presencial também, não tem muito que você possa fazer, assim. De novo, é torcer pra todo mundo estar ouvindo episódios como esse. Muita gente ficou assustada. Sim, muita gente ficou assustada mesmo, assim. A galera falou, foi um tapa na minha cara. Teve outros comentários nessa linha, assim. Então, assim, é o esforço pra gente tentar convencer as pessoas, tipo, gente, é um pouco mais fácil do que vocês imaginam. Teve um comentário que foi assim, lá na comunidade. O cara falando, não uso não, que não sei o que. Eu falei, cara, lê esse texto aqui, veja as opções, tem gratuito, não é uma curva de aprendizado muito longo, muito grande. Dá pra fazer. Você não, sabe, não vai ser um trabalho muito complexo de realizar. Então, é o trabalho de formiguinha que a gente vai tentando fazer, né? É difícil, até funcionário mesmo. Tem alguns que entram às vezes e a gente tem que ensinar o que é a autenticação de 2 etapas. Eu, quando entrei, não sabia, não usava. Você não usava? Eu não usava, quando entrei, não. Eu falei, nem era pensando em você, porque eu não lembrava. Não, tudo bem, mas me colocando aqui como uma pessoa, assim, que de fato teve que mudar seus próprios hábitos, porque assim, eu não tinha total conhecimento dessas brechas. No meu antigo emprego, eu não tinha que logar em coisas da empresa, sabe? Eu trabalhava no presencial, e aí quando a gente foi pro remoto, em casa, tudo que eu usava eram software baixados. Então, como eu fazia e-book, todos esses aplicativos ficam no computador. Não precisa fazer login em nada, sacou? No máximo um e-mail, alguma coisa. No máximo isso. Aí eu usava o Outlook ali e tal. Tudo bem. Outlook. Vejam só, veja bem, né? Então, assim, para essas coisas, tipo Outlook e tal, seria interessante que eu tivesse a verificação em 2 etapas e tal, mas naquela época eu não conhecia esse ponto. E aí, quando eu entrei, o senhor Paulo Riga, no meu primeiro dia, então, você vai instalar esse programa aqui, esse aplicativo aqui, você vai fazer isso, assado. O Everton me ajudou também, e aí eu entendi, beleza, é pra isso que serve esse programa, beleza. E aí, meio que acabou a partir disso entrando na minha vida pessoal também, sacou? Depois que você aprende, né, que vê que é fácil e não tem mais por que abandonar. Mas, nessa coisa de brechas e fechar brechas, tem um comentário aqui do Diego Silva na comunidade que... Assim, foi o mais criativo, vamos colocar assim, sobre fechar brechas e ter sistemas para lidar com senhas e coisas afins. Vou ler aqui. Ele falou o seguinte: eu já sou o contrário. Ele estava falando dos gerenciadores de senha. Já sou o contrário. E aqui vai a minha recomendação que serve a todos os demais também. Além de eu tentar sempre usar senhas únicas e diferentes para serviços diferentes, evito usar gerenciador de senhas /autocomplete no navegador para tudo. Tenho o bom e velho caderninho, onde anoto meus e-mails, usernames, senhas, pins, chaves, tokens, enfim, tudo manualmente a caneta ou lápis. E aí ele continua aqui: casa de ferreiro, espeto de pau, como se diz. Sou programador e uso caderno. E aí ele vai justificar. Cadernos não são hackeáveis. E eu ainda às vezes uso cifras, que manualmente calculo nas minhas anotações, como papéis lembrete de quantos dígitos esperar para um PIN de um banco específico, ao qual associei um simbolismo por semiótica e a partir desse derivo ou calculo a senha, sendo que para alguns serviços eu literalmente calculo a senha mesmo, com padrões aritméticos de gematria ou gemátria
sonoridade de letras, alfabeto fonético e etc. Eu não sei o significado da maioria das Eu acho palavras que ele aqui. tá mentindo, ele tá inventando palavra, não faz sentido nenhum que ele tá... Não faço ideia, cara, do que ele tá fazendo. Se eu entendi bem, gemátria é um lance de atribuir valores específicos a letras ou a números, algo do tipo. Acho que é a números. E aí você, enfim, faz códigos a partir disso. Ele falou de cifra também. Me lembrou de uma época, antes de eu usar gerenciador de senhas e tal, e até mesmo antes de eu até decorar boa parte das senhas que eu uso, eu colocava uma palavra em cima da outra, essas duas palavras tinham 5 letras, as letras não se repetiam. Então, uma letra equivalia a outra. Então, digamos se na palavra de cima, tipo, se eu tivesse uma senha que tivesse a letra A, a partir desse código, equivaleria, tipo, a letra A tá na palavra de cima. Ela equivaleria à letra que tá imediatamente embaixo, na palavra de baixo. Então eu substituía as letras e anotava a senha com esse código no caderninho, ou onde quer que eu usasse. Tá, mas eles estavam de criação de senhas. Isso, é. Que eu não entendi, tipo, autenticação de 2 etapas, aonde que vai? Tipo, PIN de banco. Eu também... o PIN de banco é uma senha também, né? Não é o... Isso, não é isso é uma senha. Não é o PIN que você tem que gerar lá no aplicativo. Que aí você não tem que fugir, tem que ir pro digital, né? Mas pelo visto é isso, assim, tipo, ele usa o caderninho, ele evita o gerenciador de senhas e aposta nas senhas realmente muito, muito complexas e com uma barreira, assim, uma camada de saberes, Cara, assim, pra criar essas senhas. Eu não sei exatamente o que ele tá fazendo, tô entendendo a lógica, mas não sei exatamente o que tá saindo dessa lógica. Eu só queria fazer um comentário. Tanto faz a senha que você tá colocando, porque qualquer ataque de força bruta vai chegar nela. Tanto faz, sinceramente. Você pode colocar 30 caracteres, qualquer ataque de força bruta vai chegar lá. Vai ficar mais difícil, vai. Tem os bloqueios por tentativas repetitivas, tem, mas é assim que se descobrem senha hoje em dia. Não é tanto, né, não falar qual que é a data de nascimento do cachorro, misturado com a data de nascimento não sei do que lá, né? Hoje em dia, os aplicativos já vão na força bruta mesmo. E também já vi um estudo que a gente publicou no Tecnoblog há muito tempo, que as senhas daquele padrão que são palavra, traço, que o OnePassword, por exemplo, gera esse padrão de senha, que é senha memorável, que ele chama. Mas eu não lembro o motivo, mas o estudo comprovou que elas são mais difíceis de quebrar do que as senhas aleatórias, incluindo caracteres e números, e eu não lembro o motivo, mas a gente publicou isso no Tecnoblog há muito tempo. Mas de qualquer forma, me parece um trabalho muito grande para algo que é o mais fácil de quebrar. O que te dá segurança, de fato, é a autenticação de 2 etapas, saca? Então a senha, hoje em dia, tem coisa que eu uso qualquer coisa, sabe? Assim, minhas senhas são todas criadas com o aplicativo, mas eu tenho algumas senhas velhas aí que eu nem me preocupo em trocar, porque tem autenticador de 2 etapas, então... Mesma coisa. É isso que segura, sabe? No final das contas. Esse aí não tem como quebrar, a não ser que a pessoa tenha acesso ao meu aplicativo de 2 etapas, né? Por isso que a discussão toda do episódio foi por isso. Ou o caderninho do Diego. Ele fecha aqui, ó. Eu roubo o caderninho do Diego, pronto. Então, mas aí, olha só o que ele fala aqui, ó. Da forma como eu anoto, eu consigo literalmente ter a senha do banco num papelzinho atrás do smartphone. Ele coloca que não faço isso, mas poderia fazê-lo sem preocupações. O bandido, se me furtar ou assaltar, vai ter a base de cálculo da senha ali nas mãos, mas não vai ter o conhecimento necessário para calcular a senha. Boa sorte ao bandido que me assaltar tentando entender matemática, simbologia ocultista, gematria e cifras. Cara, massa, mas me parece muito mais uma coisa de nerd, um capricho de nerd do que... Você pode usar o gerenciador de senha e autenticação, ou você pode ser um gênio, entendeu? E aí, escolhe, é fácil, nasce gênio, cria várias coisas aí, já era. Não, legal o método dele, diferente, mas me parece muito mais é que eu não quero falar de uma forma pejorativa, mas eu quero dizer no sentido de não tá te trazendo uma segurança compatível com o trabalho que você tá tendo, por conta da força bruta, saca? Pro banco ali também precisa ter o PIN, esqueci o nome, né? O token que você gera. Então, eu acho que é o token que segura no final das contas. Eu tive a impressão clara que o Diego se diverte fazendo isso. E se diverte, é isso. É um hobby. É o hobby dele, criar senha. Fazer senhas difíceis é um hobby pro Diego. Sabe qual que era o meu método quando não existia ainda a autenticação de 2 etapas? O Leandro, que era um programador do TB, hoje tá no WordPress, inclusive, ele me zoava por isso. Eu pegava alguma palavra do meu campo de visão, tipo, alguma coisa que tivesse uma marca na minha mesa. Por exemplo, aqui, ó, tem um pacote de cookie aqui. Cookies. Então eu pegava essa palavra e eu colocava ela ao contrário, tipo, seikooki, com C no final. Sim. E aí eu adicionava algum padrão numérico no final. Então antigamente era assim que eu fazia a senha, porque daí eu lembrava o nome de uma parada e aí o padrão numérico e
você tinha uma senha com números e letras e grande e que não era um nome, tipo o nome do meu cachorro, sei lá. Aí como é que lembra de cada palavra que você usou no contexto pra criar a senha daquele serviço? Aí que tá, eu não criava várias. Eu tinha, sei lá, umas 3, assim. Ah, tá, ok. Aí eu tinha que eu usava mais, assim, a rodo na internet e eu tinha as que eu usava pra coisas mais sérias, tipo por e-mail, enfim. Então, sei lá, às vezes eu pegava, sei lá, um menu do aplicativo, você clica no menu, tem uma palavra ali. Beleza, é essa palavra que eu vou usar. Mas você decora, depois que você decora a fonética ali, você decora. Mas hoje em dia, tanto faz. Hoje em dia, o que segura é 2 etapas. Mas se você se diverte com isso, não queremos acabar com a sua diversão. Continua aí e vai fundo. É válido. Mas considere também, numa senha ou outra, tenta ali, né? Testa, vê o que você acha. Não, ele pode continuar usando isso de qualquer forma, mas ativa a autenticação de 2 etapas. Acho que esse é o ponto. Isso. Bora pra pauta? Vamos nessa. Quem ouviu o Tecnocast 350 já deve saber que o Google recebeu uma sentença de monopólio por conta de todo o ecossistema que ele montou ali com Chrome, o buscador Google, os acordos para ser o buscador padrão nos navegadores de concorrentes, enfim, toda essa estratégia bem amarradinha que ele montou. E, neste meio tempo, saiu a sentença de que ele deveria se desfazer do Chrome para meio que dar uma espalhada nisso aí, né? Deixar o mercado um pouco mais, entre aspas, competitivo. E o Google, óbvio, está recorrendo dessa decisão, mas enquanto isso, o julgamento dos remédios vai se desenrolando. E os remédios são essa etapa, né, em que você define quais vão ser as punições. O que vai ter que fazer de fato, rola uma negociação, o Google vem aqui tentando propor outras coisas também. Mas tinha um rumor forte no passado de que o DOJ ia pedir o desmembramento do Google. Ou seja, a Alphabet teria que vender o Android e o Chrome, além de ordenar o fim desses acordos bilionários para ser o buscador padrão nos navegadores da Apple e da Samsung também. Só que no fim das contas, o foco acabou ficando só no Chrome, que a gente precisa lembrar que é o navegador mais utilizado do mundo. Então, o Chrome tem mais ou menos 66% de mercado globalmente, né? Esses números são do StatCounter. Qual que é o raciocínio aí, só pra gente relembrar e deixar claro? O raciocínio é que, por ter tamanho domínio no mercado de browsers, o Google, como buscador, teria uma vantagem basicamente intransponível. Nenhum dos seus concorrentes poderia bater de frente com isso. Por quê? Porque com o Chrome, o Google já aparece, já tá ali na cara de 66% dos usuários, sem que o Google tenha que fazer nada, digamos assim. Então, é mais ou menos essa a lógica. E também, assim, a mesma lógica serve para o Android, também serve para esses acordos para ser o buscador default em outros navegadores. A ideia é de que é um sistema montado para que o Google sempre vença. Esse que é o espírito da sentença ali, daí a punição, que é ter que se desfazer de uma das engrenagens desse sistema, no caso, o Chrome. Tem algumas outras coisas também, como o Mobilon já adiantou. O Departamento de Justiça, o DOJ, também quer que eles encerrem esses acordos para ser o buscador padrão de outras empresas, como Apple, Samsung, Mozilla. O motivo é que isso inibe a competição, cria barreiras gigantescas para outros players desse mercado, porque o Google tem muita grana. E, além disso, que é um ponto também importante nessa conversa, o Google teria que disponibilizar seus dados, os dados que eles acumularam durante tanto tempo, para os concorrentes por um preço, entre aspas, marginal, um preço baixinho. E a justificativa é que essa coleta de dados também cria uma vantagem quase impossível de alcançar. Então, são esses os remédios que o Departamento de Justiça americano tá propondo, o Google obviamente não quer. Mas, assim, de toda forma, acho que o que é mais na cara, assim, para o usuário final, não que o Android não seja, mas acho que o Chrome seria uma consequência que atingiria muito rapidamente uma parcela significativa das pessoas que usam a internet no mundo. Então, realmente seria um remédio bem impactante para essa situação toda, e o Google, obviamente, não quer que isso aconteça, está tentando alguma outra forma de jogar aí junto com o DOJ. E aí você falou uma frase que é muito interessante, né? Que é o sistema montado para que o Google sempre vença. Parece que tem uma grande conspiração rolando aqui, né? Algum elemento maligno chegou e colocou o Google nessa posição de herdeiro e, de repente, todos os outros não conseguem competir. Só que vale lembrar que esse sistema foi montado com base em inovação. O Google desenvolveu o melhor navegador. Na época, você tinha
Inclusive, você tinha a Microsoft com o Internet Explorer instalado por padrão nos sistemas. Então, já temos aí a prova 1 de que instalar uma coisa por padrão, ou ser o buscador padrão, não garante que você vai ser o melhor produto e que você vai ser o mais usado, né? O Google conseguiu atingir essa posição, obviamente desenvolvendo o melhor navegador disponível para o usuário comum. E a mesma coisa a gente pode falar do Android, né? Que é o sistema mais utilizado do mundo e as pessoas não estariam utilizando o sistema operacional dele se de fato o Google não tivesse investido, desenvolvido um sistema tão bom de se usar, né? Então, essa mentalidade já começa a me incomodar nesse ponto, né? Não foi de mão beijada, o Google desenvolveu essas tecnologias e tem todo um mérito. E por que eu tô falando isso só para defender o Google? Não, é porque uma coisa que o Sundar Pichai fala... É porque o Thiago Mobilon é um defensor do Google é a empresa favorita do Thiago Mobilon. Isso. Assim, aqui nos chats internos da empresa, o Mobilon é só elogios pro Google. Quando o Google faz core update, um bom ponto. Tá ligado? Assim, tipo, quando o Google, assim, o Mobilon adora, ele nunca fala ai pro Google. Nem passo raiva por causa do Google todos os dias, né? Enfim, uma coisa que o Sundar Pichai falou, a gente tem que reconhecer que faz sentido, que é, ele disse que se o Google tiver que compartilhar tudo por um preço baixo, a empresa perde completamente o incentivo para inovar, né? Ele fala assim, não está claro para mim como teríamos qualquer valor em nossa propriedade intelectual se tivermos que compartilhá-la por um custo marginal. Ou seja, qual incentivo o Google teria de ter desenvolvido o Chrome e de ter desenvolvido o Android se ele soubesse que depois ele teria que simplesmente se desfazer de tudo só porque eles desenvolveram o melhor sistema operacional móvel e o melhor navegador de internet, né? Então, faz sentido. A lógica dele faz sentido. Mas, enfim, a gente vai fazer o exercício hoje aqui de o que aconteceria com o Chrome, o que aconteceria com a web aberta, o que aconteceria com o mundo se o Chrome de fato fosse vendido para outra empresa. A OpenAI já manifestou interesse publicamente que ela compraria o Chrome se ele estivesse à venda, nem um pouco, né, espertinho demais ali, mas a gente fica imaginando, né, o que aconteceria o Chrome ou com a web se ele fosse comprado pela Microsoft ou pela OpenAI. Qual que é a opinião de vocês aí? Como que vocês enxergam esse cenário estranho? Eu penso o seguinte, o Google desenvolveu o Chrome como como um produto inovador, que nem ficou claro aqui. Se a gente lembrar, por exemplo, o ano que o Chrome surgiu, que foi 2008, a gente tinha, alguns anos antes, o Internet Explorer como líder e era um navegador horrível em vários sentidos, né? Ele não tinha nem suporte a múltiplas abas, pra gente ter uma ideia, né? Era uma coisa bem engessada. Sim, houve um tempo em que abrir um novo site implicava em abrir uma nova janela. Os jovens que estão nos ouvindo talvez não saibam disso. Exato. Eu nem lembrava que essa internet existiu, assim, porque, meu Deus. Pois é, né? Porque é traumático também. Você tinha até aquele problema que era muito comum dos pop-ups, né? Você entrava no site e abria 30 janelas assim de uma vez, sabe? E o Internet Explorer por muito tempo não teve bloqueador de pop-up. Acho que foi ter depois do Service Pack 2 do Windows XP, pra vocês terem uma ideia de como o negócio ali andava a passos de tartaruga, né? E o Chrome chegou com uma proposta totalmente nova. Todo mundo tava de saco cheio do Internet Explorer. Antes tinha o Firefox, que já estava fazendo bastante sucesso, mas o Google acabou ocupando esse posto com o Chrome justamente por apresentar um produto inovador. Só que tem um detalhe, o Google fez isso também pensando na estratégia de negócio da empresa, ou seja, se por um lado eles ofereciam um produto inovador, por outro, eles colhiam alguns benefícios dessa ampla adoção. Então, se alguma empresa agora assume, seja qual for, a OpenAI, o Yahoo, qualquer que seja a empresa, ela vai pagar caro por isso. A estimativa de valor do Chrome atualmente é de 50 bilhões de dólares. É muita grana. Ninguém vai investir esse dinheiro todo se não esperar ter retorno. Então você pensa, por exemplo, que na OpenAI, se a OpenAI assumir Chrome, ela vai dar um jeito de colocar alguma coisa nele que beneficie a empresa, que beneficie a organização. Pode ser um chat GPT integrado, que de repente você coloca uma pergunta na barra de endereços ali e ali mesmo ele já responde alguma coisa. Pode ser uma janela, uma barra lateral, qualquer coisa, mas eles vão pensar em benefício próprio. Então, eu acho que se a gente pensar nesse sentido, desmembrar o Google do Chrome e colocar em outra organização, o navegador nas mãos de outra organização poderosa, vai ter um efeito meio que 6 por meia dúzia, porque, assim, não... Começa aí.
o Chrome ainda vai continuar sendo usado, digamos assim, para interesses obscuros, né? Ou então que não são claros para o usuário final. Então, assim, eu não vejo isso como uma solução muito interessante, porque parece que, na primeira olhada, assim, parece que é o seguinte, bom, a gente está nessa situação, o Google foi considerado uma empresa monopolista e tal, a gente tem que solucionar isso. Pensa nessa solução aqui, sabe? Foi uma solução pensada só para dizer que algo foi feito, mas não buscando resolver esse problema de fato, né? Se é que essa questão do monopólio de fato existe. Na prática, você precisa ser uma empresa gigante, já com muitos outros produtos, para você comprar o Chrome. Então, quando você comprar o Chrome, você vai virar o que o Google era. E se o processo é contra o monopólio e não contra o Google, que é o que eles alegam, mas parece mais ser uma perseguição ao Google do que qualquer outra coisa, né? Então não faz sentido nenhum. Né? É muito louco. Mas assim, pensando em que empresa compraria, pensando na OpenAI, eu acho que seria o fim da busca realmente como a gente já conhece do Google, porque eles iam, obviamente, migrar para o modelo deles. Que a gente, enfim, a gente não sabe quando isso vai acontecer, mas as pessoas já estão começando a buscar por ChatGPT, né? Então isso já tá acontecendo. O Gemini já existe ali, o chat na busca já existe do Google e as pessoas, enfim, as gerações estão mudando, as gerações estão começando a buscar dessa outra forma com chat e é questão de tempo até isso mudar completamente, radicalmente. Só que eu acho que vendendo o Chrome, isso aceleraria para a OpenAI, por exemplo. Acho que isso aceleraria, porque hoje o Chrome, ele é a porta para busca do Google, né? Então, ele também é integração com muitas outras coisas e quando a gente fala de web, a gente pensa no Chrome, mas a principal coisa que o Chrome oferece é a busca do Google, né? Então, assim, acho que essa é a primeira coisa que vai ser impactada e muito rápido se for por uma empresa que tem essas intenções aí com IA por trás. Então, acho que seria curioso de observar o que ia acontecer. Mas não acredito que vai acontecer. Também não acho que vai acontecer. Eu só queria colocar aqui que vocês estão desconsiderando um player muito importante que manifestou interesse de comprar o Chrome, que é o Yahoo. O Yahoo foi lá no julgamento de remédio junto com o... Eu voto 100% no Yahoo pela zoeira. Vale lembrar que, apesar da gente estar zoando o Yahoo, ele não tem mais um buscador próprio, né? Ele usa a engine do Bing. Então vamos usar o Bing primeiro de tudo. Mas não seria uma ideia ruim do ponto de vista de negócios, né, José? A gente até tava falando disso na pré-pauta aqui no aquecimento, que é... Bom, recap aqui do que a gente já falou no episódio anterior, mas muito rápido. O Chrome não é um negócio em si. Ele não cobra assinatura. Então, para ele continuar sendo desenvolvido, seja na mão de qualquer empresa, ele precisa gerar alguma receita para a empresa de alguma forma. Nas mãos do Google, o Chrome gera receita através de direcionar os usuários para o Google, como uma busca padrão, mas principalmente melhorar o Google, porque a sua navegação está sendo usada ali com telemetria para o Google saber se você gostou da indicação do link que ele te deu na hora que você fez uma busca. Então, é um sistema que se retroalimenta. É tipo você ir numa hamburgueria, compra o hambúrguer, depois no final você deixa um papelzinho lá, eu gostei por causa disso, por causa daquilo. Então é tirar a caixinha de feedback do Google, basicamente, se fosse vender para outra empresa. Mas, nas mãos de OpenAI, de Microsoft, o uso seria similar ao que o Google já faz. Vamos pegar essa telemetria e vamos colocar o buscador padrão sendo o SearchGPT ou o Bing, por exemplo. Ou seja, exatamente a mesma coisa, só que na mão de outra empresa. Não muda absolutamente nada. Nas mãos de um Yahoo que não tem um buscador padrão para direcionar as buscas, ele pode ganhar dinheiro da mesma forma que a Mozilla ganha, né? Que é sendo como se fosse um marketplace de buscadores. Você tem os usuários, você cobra uma assinatura para a empresa deixar você de buscador padrão e pronto, é isso. Né? Que provavelmente é o que a Yahoo já faz no site dele com a busca da Microsoft, né? Lembrando que o Google não paga um fee negociado, ele paga participação de resultado para essas empresas. Então, para cada busca que o usuário faz na Mozilla, por exemplo, e ele clica num anúncio do Google, uma porcentagem daquele resultado vai para a Mozilla. Acho que é 30%, não lembro se eu li isso em algum lugar, se eu estou viajando. Mas é isso, um percentual ali vai para a Mozilla. Enfim, ou seja, ainda tem uma lógica do Yahoo ser dono de um buscador. O único ponto tem que ser uma empresa que tenha a capacidade de manter a mesma qualidade no desenvolvimento do produto, porque senão o produto vai ficar ruim,
as pessoas vão parar de usar e vão começar a usar algum outro produto concorrente, né? E aí, bom, o Yahoo é profissional nisso, né? Em comprar uma empresa que tá boa e vender a hora que ela tá na baixa. E matar ela. E destruir completamente. É isso, cara. Mas quando eu vi essa coisa do Yahoo, eu lembrei de um memezinho que tem, que é um traço bem feito à mão, assim, né? Que é um garotinho na cama, ajoelhado, orando, assim, falando assim, Deus, por favor, que isso seja verdade, porque seria engraçado pra caramba. Tá ligado? Seria só muito engraçado ver o Yahoo na mão do Google e seria uma justiça poética, entre aspas, porque o Yahoo passou a oportunidade de comprar o Google lá atrás, então imagine várias vezes, imagine né? como as coisas seriam, exato, como as coisas seriam esquisitas se de repente cai nas mãos do Yahoo, mas ao mesmo tempo, também tem isso, né? Teve outro player que foi a Perplexity, né? Que também é um buscador com IA, né? Que tem crescido bastante nesses últimos anos. E, putz, sei lá, né, cara? Yahoo já valeu muita grana, mas ele foi vendido, nem lembro pra qual empresa ele foi vendido, e por assim, uma fração do que ele já valeu. Pensando nesse valor que o Alecrim falou, de 50 bi, meio difícil até imaginar de onde eles tirariam essa grana. Tudo bem, se eles aparecessem com um projeto, de repente eles conseguiriam atrair investidor, mas não me parece o nome que traria muita confiança, eu acho. Então, eu achei eles ali. Achei a presença deles nessa lista de interessados bonitinha e tal, mas acho que não é muito viável. É, fofo e tal. A Perplexity talvez tivesse mais chance, porque, putz, tá quente no momento e há muito investimento, talvez aparecesse mais gente interessada. Então, se fosse para alguém inesperado, pequeno, em relação ao Google, eu daria mais chance para Perplexity até do que para o Yahoo. Isso diz muito sobre o Yahoo atualmente. No caso do Yahoo, eles têm uma empresa de investimentos chamada Apollo que está por trás do controle dela atualmente. E eles falaram assim, olha, beleza, dá pra gente assumir o Chrome e a gente sabe que o valor vai ser alto, mas a gente dá um jeito de buscar dinheiro com o apoio da Apollo. Então, digamos assim que eles dariam um jeito de conseguir essa grana. O problema é que nem eu falei anteriormente, beleza, vocês vão lá, a empresa vai lá, paga 50 bilhões de dólares, leva o Chrome e eles precisam ter um retorno sobre esse valor. Então, é interessante que assim, beleza, hoje o Yahoo tem lá a parceria com a Microsoft para utilizar o Bing. Mas pode ser que para o negócio com o Chrome funcionar, eles precisem de um buscador melhor. E pode ser então que eles acabem, no fim das contas, fechando a parceria com o próprio Google. É porque pode ser, mas ele também pode fazer o quê? Bom, agora eu controlo os dados. Então o Yahoo pode tanto negociar o buscador padrão, quanto negociar a telemetria. Então são dois acordos multibilionários que o Yahoo poderia fazer de contrato, saca? Mas aí vem as variáveis. Por quê? A gente não pode assumir que só porque você tem a distribuição ou o pacote de usuários, vamos falar dessa forma, porque o Chrome tem um pacote de usuários, né? Mas quem garante que ele continuaria tendo esse pacote de usuários se trocasse de mãos? Por exemplo, se o Chrome fosse para as mãos da Microsoft e, desculpa, a galera vai me odiar, mas e trocasse a parte visual dele, o layout, para o estilo visual da Microsoft, eu abandonaria no dia seguinte. Com toda certeza. Começa aí. Fonte calibre na busca. Então aí você paga não sei quantos bilhões, 20 bilhões, quanto que era o estimado lá, e no outro dia esvazia, saca? Uma galera começa, não curti isso aqui, eu vou trocar de navegador. O segundo ponto, a segunda variável, e agora começa a ficar complexo. Será que a galera continuaria usando o buscador que lhe fosse colocado como padrão no navegador? Eu tenho uma opinião muito forte sobre isso, mas enfim, vamos ouvir todos aqui, né? E discutir um pouco sobre isso, porque quando a gente puxa o histórico, como eu citei no começo, ter essa instalação padrão não garantiu muita coisa para muita gente. E quando garantiu, é porque o produto realmente era bom. E aí, o que eu queria jogar para vocês a gente tá vendo o ChatGPT. Quem que é ChatGPT há alguns anos? Quem que é OpenAI há alguns anos? Quem era? Ninguém. É uma startup, beleza, financiada ali pelo Elon Musk, então ganha uma certa notoriedade no mercado e tal, mas isso não significa que ganha usuários em massa. É no mercado de tech, a galera especializada, né? Então, como que essa startup fez o jogo da busca mudar absurdamente 3 anos? 2022, final de 2022 pra cá. O Bing mudou, Google mudou,
tipo assim, o interior de todas as... nem é a busca, tudo. O mundo inteiro tá mudando e começou ali, né? Essa foi a empresa, a OpenAI. Então essa lógica de porque é uma Big Tech e tem todo esse sistema amarradinho e por isso ele é inatingível, já cai por terra. Estamos vendo agora. Caiu por terra porque a OpenAI já tá, como eu falar, a OpenAI já tá fazendo uma ruptura no mercado inteiro, mesmo sendo uma startup independente que não tem navegador, não tem sistema operacional, não tem ninguém grande por trás, né? Enfim, o que vocês acham? As pessoas continuariam usando o navegador ou elas trocariam de buscador? Muitas variáveis aí. Cara, eu consigo visualizar muita gente permanecendo porque eu acho que essa coisa dos defaults tem alguma influência. Existe poder em ser o default, em alguma medida. Ele não é um poder absoluto, né? Os defaults não vencem sempre, mas algum nível de influência isso tem. Então eu consigo imaginar uma galera permanecendo simplesmente porque é o Chrome que eu sempre uso. Talvez nem faça tanto a associação de Chrome com... Quer dizer, sabe que o Chrome pertence ao Google, tal, Google Chrome, mas não necessariamente essa associação de negócio e tal. E talvez não seja um usuário de busca tão específicas, então talvez não afetasse uma parcela talvez até significativa do público. Pela diferença da busca do Google em relação a outras buscas que existem, eu também imagino que uma parcela significativa não ficaria. E chutaria que seria a maior parte dos usuários. Foi como você falou, a gente brincou com esse design da busca do Bing e tal. Se fosse a Microsoft e virasse o Microsoft Chrome, cara, é uma diferença muito muito gritante logo de cara, assim. Naturalmente teria um tempo de preparação, o Google deixaria mensagem lá na página inicial, teria algum tempo que eles tentariam fazer essa passagem acontecer de maneira mais, vamos dizer assim, não tão abrupta. Mas ainda assim, nem todo mundo lê a mensagem que tá quando você abre o navegador, sabe? Então muita gente ia ser surpreendida e negativamente surpreendida. Sobretudo se você já tem alguma... Não apenas o costume com a busca do Google, mas já tem algum sentimento negativo, vamos colocar assim, com a busca da Microsoft, para ficar no exemplo que a gente citou. Então, o Chrome é muito grande. Então, mesmo que uma porcentagem pequena ficasse, seria muito maior do que essas empresas já têm, em termos de público que usa diariamente os seus produtos de busca, sejam eles de buscadores tradicionais ou chatbots com busca. Mas eu imagino que a maioria acharia estranho demais e ficaria, o que está acontecendo aqui? E aí buscaria alguma outra alternativa que provavelmente viria, sei lá, de um novo navegador do Google ou sei lá, sabe? Eu ia perguntar isso. Legalmente, isso é uma possibilidade do tipo, o Google vai ter que vender o Chrome, mas aí eu vou lá, o Google faz um novo navegador. Não, lógico, ele não pode ser proibido de fazer outro navegador. Não pode. Pelo que eu entendi, não tem nada na decisão impedindo ele disso. Eu imagino que se eles fossem fazer uma parada assim, que já seria meio bizarro. Já tá sendo bizarro do jeito que é, gente. Sim. Não, mas assim, seria ainda mais bizarro, tipo assim, não, vocês vão ter que vender, vão ter que compartilhar os dados e vocês não podem criar um novo navegador por, sei lá, 5 anos. Não tem isso, assim, essa última parte que eu falei. Porque eu super imagino isso acontecendo, eles fazendo um novo navegador, Sim. Botando no ecossistema deles e crescendo de novo, eles vão sabe? fazer, lógico. Eles vão pegar o Chromium Project e vão retomar o Chrome de onde parou, não vai mudar nada. Exato. Saca? É por isso que na prática é só tipo assim, eles acham que se tá vendendo os usuários, entendeu? Porque Chrome tem que ser de outra pessoa. Isso. Lógico que tem um grande peso no nome, né? Então de repente o Chrome vira outro nome. Tem aquela coisa que a gente brinca, né? Que antigamente a gente colocava o ícone do Internet Explorer no Firefox para os nossos pais usarem, sabe? O Firefox, enfim. Então tem a marca tem um peso, o buscador padrão tem um peso, tudo tem um peso. Mas no final do dia, se não for bom, não vai sustentar, entende? Não vai sustentar. E eu acho que é aí que vem o cerne do centro de tudo dessas discussões de monopólio. A internet, ela dá uma escala para as coisas que era impossível no offline. Então, se no offline você tinha, sei lá, essa é a hamburgueria mais popular do meu bairro ou da minha cidade. E aí todo mundo vai naquela hamburgueria ou naquele bar específico. Esse bar representa 80% do público aqui da cidade. Beleza. Mas ele tem um limite geográfico. É por isso que ele não alcança mais gente e tem o limite físico também de capacidade de atendimento, né? Na internet, o custo marginal é 0. Eu baixar o Chrome 15 vezes não custou nada a mais pro Google para ele me servir 15 downloads. Ou para servir 200 milhões de downloads. Lógico, tem um custo de banda ali, mas o custo marginal, quanto que aquilo adiciona de custo na conta
mensal do Google é ridiculamente pequeno, assim, ao ponto de que não faz Tende diferença. a zero mesmo. Tende a zero, Então, a lógica da internet é que se alguma coisa é muito boa, ela vai ser a dominante com números bilionários de usuários. As leis antitruste são necessárias e elas servem justamente para proteger a própria inovação. E só que assim, o monopólio, ele faz mal para a sociedade. Ele gera produtos piores, mais caros, porque você tem um monopólio, você faz o que você quiser, e ele é conquistado através de práticas anticompetitivas ou ilegais, né? Tipo o dumping, por exemplo, que é quando a empresa vende um produto por um valor que está no prejuízo para ela, mas só com o objetivo de quebrar todas as outras empresas, porque elas não vão conseguir concorrer, e a hora que quebrar, ela tem um monopólio, ela sobe o preço do produto para quanto ela quiser, porque é isso, não tem concorrente. Ou, enfim, lobby exagerado ali, enfim, várias práticas, né? Então, nada disso está acontecendo no caso do Google. Ele só criou o melhor navegador, o melhor sistema operacional, o melhor buscador, e ele deu um jeito de amarrar todos esses produtos de forma que todos os produtos ficam melhores por causa disso. O Google é melhor por causa do Android, ele é melhor por causa do Chrome, e vice-versa. O Android, com a integração dele com o Google, todos se beneficiam, né? O usuário está levando produtos melhores e mais baratos na prática, e a inovação tá pungente, né? Tá concorrendo com outros navegadores, com outros sistemas operacionais, com outros buscadores, só não apareceu nada melhor ainda. Enfim, desculpa, eu não queria ter entrado tanto no detalhe nessa discussão, porque não era o foco desse episódio. Então, assim, o Google estaria vendendo o Chrome, na prática seria vender os usuários, mas sim, ele vai criar outro navegador, ele vai começar tudo de novo do zero, ele já tem a tecnologia ali dentro, ele vende o código, mas já tem a tecnologia, e nada impede também uma segunda coisa que já que vai vender, vamos esvaziar o Chrome? Então, de repente, saiu a decisão, vai ter que vender, ele já tá desenvolvendo outro navegador, já deve estar, certeza que ele já tem um esquema pra, tipo, qual que vai ser o novo nome, qual que vai ser... Guguinho. Qual que vai ser a desculpa. Eu tô olhando aqui a tabela periódica pra ver os outros elementos do lado de crômio, pra ver, tem manganês, por exemplo, não sei como é que é em inglês, mas... Vai ser uma manguinha o mascote. A desculpa vai ser tipo assim, por conta da revolução da inteligência artificial, agora vamos lançar um novo navegador todo integrado com IA. Baixe hoje o novo navegador. Então, antes dele perder o Chrome, ele já vai divulgar o novo, né? E aí vai vender mais barato, porque pro Google é mais interessante ficar com os usuários e vender o Chrome baratinho do que ganhar bilhões no Chrome e depois ter que começar do zero, saca? Já fica com os usuários. Os bilhões pela venda do Chrome, assim, eu acho que o Google vai ficar muito tranquilo se não ganhar 50 bilhões, entendeu? Então, tipo, não faz muita diferença pro Google. Se fosse, tipo assim, não, o Chrome vai custar 5 mariolas, pro Google faria, sabe, não teria a menor diferença, seria igual. Porque nesse sentido, tem que considerar, por exemplo, que o Google provavelmente vai querer manter, se ele for forçado se a empresa for forçada a vender o Chrome, ela provavelmente vai querer manter a equipe que desenvolve o projeto, né? Ou pelo menos as principais cabeças. E o que faz muito sentido porque, assim, não é fácil achar uma galera que tenha um nível de conhecimento de quem está envolvido com o projeto, especialmente quem está envolvido há muito tempo. Isso é tão importante que, por exemplo, quando o Chrome foi criado, o Google só fez isso porque, digamos, entre aspas, a empresa roubou algumas pessoas do Firefox, né? Teve 1 ou 2 engenheiros lá, cabeças do Firefox, que foram pro Google a convite do Google, óbvio, com a proposta de criar um produto melhor. Beleza, o Google, de repente, é obrigado a se desfazer do Chrome. Talvez uma galera fique com a empresa que assumiu o navegador, mas talvez outras prefiram continuar com o Google. E aí, o que vai acontecer com o projeto? Ele vai estacionar, né? Entra naquela questão da inovação que a gente falou. Talvez a empresa que assumir até tenha recursos financeiros para tocar o projeto, mas tenha alguma dificuldade para achar quem conduza isso, né? Tem um ponto muito bom que eu não tinha pensado antes, Alecrim, mas você falando eu pensei agora. O Chrome, ele financia o Chromium. É idêntico, é a mesma coisa. Só muda, é tipo o Android sem a customização do Google. É a mesma coisa. O Chrome é o Chromium com alguns recursos do Google, basicamente. Isso. E tanto que você pega o Edge e o Chrome, é a mesma coisa. Os mesmos comandos, mesmos menus, as extensões você instala nos dois, é a mesma coisa. Ou seja, beleza. Se o Google vai lançar um outro navegador, ele não vai começar do zero. Ele não vai abandonar o Chromium. Então é copy and paste. É simplesmente toma os usuários, ele vende... Basicamente é isso, vendeu os usuários com Chrome, lança um outro navegador. Ok, entendemos. Só que aí, uma vez que, por exemplo, OpenAI compra o Chrome,
Beleza. Os usuários ainda estão usando lá o Chrome, né? Vamos supor que ainda a maioria ainda tá lá no Chrome. O Google vai continuar financiando o Chromium, sendo que a OpenAI tá recebendo tudo isso de graça? A decisão do juiz não acaba também ferindo o código aberto, a comunidade, no final das contas? Porque também não faz sentido, né, cara? Pô, além de eu ter que vender um negócio, ainda eu tenho que continuar trabalhando pra você de graça, né? Tipo, fazendo o código do Chromium, não faz sentido. E fora que o Google pode usar isso até como argumento judicial. Falar, olha, tem vários outros navegadores que são baseados no Chromium, que é a base do Chrome, que a gente, de certa forma, mantém. A gente percebe que a Microsoft está quieta nessa história, justamente porque ela tem o Edge. O Edge, que nem ficou claro agora, tem lá suas ligações com o Chrome, né? Por conta de ter o Chromium como base. Pro Google, talvez, se a gente levar em conta que o Chromium é um projeto de código aberto, talvez o Google possa simplesmente criar um projeto derivado, e aí deixa o Chrome do jeito que tá, e esse projeto derivado, eles podem começar a tocar o projeto a partir dali, só que aí a empresa que assumiu o Chrome não vai poder pegar esse projeto que o Google derivou, né? Então, acaba criando até uma bifurcação no mercado, porque a gente tem um problema que hoje já quase não existe, justamente porque o Chromium o motor do Chromium é dominante, que é o fato de, por exemplo, você tem era muito comum na época do Internet Explorer, assim, você tinha uma página que funcionava no Internet Explorer, não funcionava bem no Firefox, ou então, às vezes, funcionava bem no Chrome, funcionava bem no Firefox, não funcionava bem no Internet Explorer, enfim. Esses problemas eram muito corriqueiros porque a forma como cada motor interpreta os comandos para renderizar as imagens era diferente. Hoje está meio padronizado. Então, se você cria essa bifurcação, a gente corre o risco disso acontecer de novo. E isso vai ser ruim para todo mundo. Imagine, por exemplo, empresas que dependem de sistemas web e ela vai ter que mudar todo o seu parque de máquinas para usar um navegador específico para não acontecer esse problema, sabe? Então, assim, são essas nuances técnicas que o judiciário americano não está considerando, né? Então, porque você pode solucionar um problema, entre aspas, do monopólio de um jeito, mas criar vários outros problemas que são tão nocivos para o mercado quanto a questão do monopólio. E ainda com relação a essa questão da bifurcação, a gente tem que levar em conta outro fator que é muito importante, que é o fato de que, digamos assim, que a web ela é dinâmica em termos de recursos, né? Então você, por exemplo, hoje você, sei lá, se está no Windows, se você está rodando o Chrome, você precisa de, no mínimo aí, brincando, 8 GB de RAM para ter algum conforto ali na hora de navegar. Você pega, sei lá, 5, 6 anos atrás, você conseguia fazer com 4. Mas é porque o volume de dados vai aumentando, tem vários fatores. E como é que você acompanha isso? Como é que você vai determinar os aspectos técnicos que vão fazer o navegador funcionar bem ou não? É com uma baita equipe de engenharia que vai ficar analisando esses dados de um modo contínuo. E esses dados são dados de telemetria, que são os dados do comportamento do usuário, são dados dos sites. Por exemplo, o Google tem o Google Analytics, que está em quase todos os sites, porque é uma ferramenta gratuita, pelo menos tem uma versão gratuita que é muito funcional, então funciona bem para a maioria das organizações, e o Google consegue também coletar dados com base nisso para ver as tendências da web e fazer os ajustes necessários. Tanto é que, assim, é muito legal ver o pessoal reclamando, às vezes, o Chrome tá consumindo muita RAM, ele é um devorador de RAM, o pessoal até faz piadas e tal com isso, mas no final das contas, a pessoa ainda continua usando o Chrome, e é justamente porque, ainda que tenha os seus problemas, ele ainda é tecnicamente mais viável, porque tem uma equipe de engenharia que tá lá todo momento tentando fazer ajustes, e conseguindo fazer. Isso aí é meme, e o meme não faz sentido nenhum, eu já falei isso no Tecnocast. Você abre o mesmo site... A internet como um todo, né? A internet tá pesada. Você abre o mesmo site exato. No Safari e no Chrome e olha algum gerenciador de tarefas, você vai ver que tá ocupando a mesma quantidade de RAM, cara. O Firefox, se você colocar lá se você abre duas páginas ao mesmo tempo, uma no Firefox, outra no Chrome, e você olhar lá o gerenciador de tarefas do Windows, por exemplo, você vai ver que, às vezes, o Firefox não tá pau a pau com o Chrome em consumo de memória, tá maior. Que, aliás, é um problema que eles têm também, né? O Firefox tem aí coisa de 7%, 6-7% de market share, mas um dos fatores que fazem ele não ser tão demandado atualmente é justamente porque ele não é tão bom com essas nuances técnicas, e porque a Mozilla não tem tanta grana assim para investir numa equipe que vai ficar fazendo testes adoidado, né? Então, assim, bifurcou, beleza, o Google vai pegar esse projeto derivado, vai continuar tocando ele, e quem ficou com o Chrome vai ficar com um projeto que sabe-se lá o que vai acontecer, porque não vai ter o mesmo empenho, não vai ter o mesmo dinheiro e não vai ter as mesmas cabeças pensando
pensando nele, né? Então, se o Google parar de tocar o Chromium, se ele parar de pegar toda a inovação que ele coloca no Chrome hoje e colocar no Chromium, aí acabou, né? Essa empresa vai ter que, por conta própria, desenvolver. Mas aí, de fato, bifurca de uma forma que, assim, você transforma uma coisa que era aberta numa coisa fechada e aí cada um por si, né? E pode parecer nessa conversa que a gente está pensando num cenário muito desorganizado. Mas o ponto é, de novo eu volto a pensar na questão pragmática. Frequentemente, decisões como essa não entram tanto em minúcias. Não vão dizer exatamente quem tem que fazer o que com o Chromium, sacou? Então, tipo assim, a não ser que eu esteja errado, posso estar errado, no futuro veremos isso, a não ser que a decisão seja Google, você terá que vender o Chrome e o comprador terá que assumir o Chromium com essas e essas e essas responsabilidades por esse período de tempo, com essa... Tipo, dificilmente você vai ter uma decisão que é tão cheia de especificidades assim, especificidades essas colocadas ali no lugar como uma tentativa de manter o Chromium mais ou menos como tá. Então, o que a gente está discutindo é uma bagunça que tem muita chance de acontecer mesmo, assim, sabe? Mesmo que uma outra empresa... A empresa que comprou o Chrome, compra o Chromium e começa também ali, por conta própria, a tentar tocar o projeto de onde o Google deixou. Seria um outro Chromium. Não seria o mesmo Chromium que o Google estava trabalhando. Por mais que a empresa tenha boas cabeças pensando e tal, não significa que não tenha bons profissionais. É claro que tem. Mas seria uma outra coisa. E a gente não sabe o que essa outra coisa seria. A gente não sabe se essa outra empresa teria a mesma abertura que o Chrome teve no projeto Chromium para beneficiar outros players de navegadores. A gente está falando muito aqui do Edge, mas, cara, o Chromium tá por trás do Vivaldi, tá por trás do Brave, tá por trás do Opera, tá por trás de todo mundo, sabe? Então, de novo, tem muitas incógnitas, muitas lacunas nesse possível futuro que é bagunçado mesmo. E, de novo, pensando pragmaticamente no que a gente já tem de evidência, dificilmente uma decisão judicial vai ser tão específica a ponto de que essa bagunça seja evitada. A bagunça vai acontecer. Tinha empresas que faziam um navegador próprio há muitos anos e abandonaram o seu código próprio para fazer a transição para o Chromium, saca? O motor do Google. Então, é isso. Esse é o tamanho da inovação que estão chamando de monopólio, né? Num sistema de monopólio, esse tipo de coisa não acontece. Simplesmente não acontece. Agora, tem um outro possível ponto extremamente negativo, porque presume-se que se é um grupo que está lutando contra o monopólio, presume-se que esse grupo quer o bem do povo. E até agora eu só tô vendo que eles não querem o bem do povo, eles querem uma rixa pessoal com o Big Tech, né? Coisa de ego de político. Mas enfim, o que vai acontecer, Ana Marques? Quero ouvir de você. O que acontece com a Open Web se quem comprar o Chrome for a OpenAI? Porque pelo bem e pelo mal, o Google ainda é a empresa que mais colabora para a Open Web. É o que mais manda tráfego para a Open Web. O que acontece quando o dono dos usuários fala assim, dane-se isso aí, eu vou mandar o tráfego direto pro meu chatzinho aqui. Acho que acontece o que já vai acontecer de qualquer forma daqui a um tempo. Caraca. Acaba. Com essa nota otimista. Então, por que a gente tá discutindo alguma coisa aqui, né? Assim, não, mas então, é o que eu tava falando no início. Eu acho que acelera muito esse processo. E por isso que eu acho que é tão difícil de acontecer e que eu acho que não vai. Não botaria minha mão no fogo de que vai ser isso. Porque eu acho que é isso. Aceleraria o processo de terminar com a Open Web, da web como a gente conhece hoje. Primeiro que criaria um outro monopólio. E aí, pior, porque o monopólio, realmente monopólio, né? Tipo, é a empresa com os dados que ela coleta. E sei lá como é que ela vai coletar esses dados agora. Porque ela coletava também, né? Enfim, de tudo que a gente produz na web. Então, assim, é um novo universo do jeito que a gente não conhece, né? Então, seria uma mudança muito mais rápida de algo que eu acho que um dia pode acontecer, vai acontecer com a inteligência artificial e tudo mais. Mas eu acho que causaria isso mais rapidamente. Outra possibilidade seria a OpenAI fazer as pazes, dar a mão pro Google e falar, quero ser sua parceira. Então, tô comprando o Chrome, ainda vamos ter uma parceria aqui, ainda, enfim, de alguma forma ainda usaremos a busca, mas vamos botar o ChatGPT em vez do Gemini ali no início. Enfim, coisas absurdas, né? Mas pensando nesse tipo de coisa. Parcerias. Eu acho que é a única possibilidade da gente manter a web como ela é hoje, ou minimamente próxima, é se ela topar fazer uma parceria, a OpenAI ou, enfim, outra empresa que comprar o Chrome.
Eu acho que os usuários ainda esperam uma busca no formato 10 links azuis, quando eles estão no navegador de internet. Então, a OpenAI, por exemplo, ela não colocaria o chat GPT. Ela colocaria, talvez, o search GPT. Que é a mesma coisa ali, né? Mas é um híbrido dos dois, vamos dizer. O Google, obviamente, tentaria estar dentro desse browser. Da mesma forma que ele paga hoje para estar no Safari, na Mozilla, na Opera. Ele também, óbvio, faria esse acordo, porque são negócios. O ego não faz parte. Olha, faz parte, mas na hora de negociar, você tem que negociar, é dinheiro. Você não vai deixar de fazer se o Google tiver que negociar, ele vai negociar. Não deixar de fazer um acordo porque você tá magoadinho ali. Não. Então, eu até consigo pensar em ele tentando costurar acordos do tipo, ok, a OpenAI fala assim, não, eu não vou direcionar os usuários para outra plataforma, eu comprei para mandar para minha. Aí o Google fala assim, ok, então que tal se você trocar a API do Search GPT e em vez de usar a do Bing, usa a do Google? Possível. Só se fosse por esse caminho, né? Ao mesmo tempo, pensando em quem é a OpenAI atualmente, no que a empresa parece querer ser, eu não consigo imaginar a empresa não colocando o seu produto com a cara do Chrome, caso comprem um Chrome, entendeu? Eu realmente acho que se virar o Chrome GPT, que é o nome que na minha cabeça eu tô usando... Faz todo sentido, eu acho até muito sonoro. Chrome GPT, pô, aí ó, eu vou registrar esse negócio pra Sonoff não ter que me pagar milhões pra usar. Mas... Cara, eu acho que, assim, eles vão colocar com letras garrafais, assim, sabe? Tipo, você vai acreditar qualquer coisa você vai saber que aquilo é um produto da OpenAI que tem a ver com o ChatGPT e não com o Google. Não descarta outros tipos de acordo posteriores, em outros contextos e tal. Mas, cara, eu acho que eles iam enfatizar muito, o máximo possível, fortemente, o produto deles. Sim, mesmo. Concordo. Eles não trocariam a busca, não iam mandar pro Google o tráfego. Aí o que eu tava imaginando é que eu acho que as pessoas não receberiam bem de você digitar na barra de busca e em vez de carregar um site de busca, carregar um chat. Não é isso que as pessoas querem hoje. Talvez isso mude, mas não é o que elas querem hoje. Então eu consigo imaginar a OpenAI fazendo algo similar ao que a Microsoft faz. Você tem um Bing Chat ali integrado numa sidebar, se você quiser, que seria o Chat GPT, mas a barra ainda levaria para uma busca de 10 links, que é o que as pessoas querem hoje. Elas querem pesquisar na internet. E aí o acordo do Google seria, ok, então pesquisa no Search GPT, mas em vez de você usar a API do Bing, usa a API do Google, entendeu? Dentro do Search GPT. Então ficariam duas barras na frente do usuário, uma barra com conteúdo da OpenAI e outra barra com o Google, como a gente conhece. Não, é o Search GPT. O Search GPT hoje ele não rastreia a web, ele usa a API do Bing. Sim. Então ficaria o Search GPT, só que o acordo seria usar a API do Google. Acho possível. Porém, aí temos uma Microsoft no meio do caminho. Com tanto de investimentos que a Microsoft tem na OpenAI. Que estão brigando também, Como é que resolve isso? Tem as tretas tem treta rolando ali dentro, a OpenAI quer vazar. Se dependesse da OpenAI, já teriam metido o pé há muito tempo, mas fizeram ali seus acordos. Mais um problema, mais uma desorganização pra lidar aí. Tipo, a OpenAI não é só OpenAI. Quando você fala de OpenAI, você tem um Satya Nadella lá no fundo olhando assim com aquela carinha, tipo assim, como é que eu vou ganhar dinheiro? Tô vendo o que você tá fazendo aí. Tô vendo aí. Eu tô ligado. Então, tipo, é mais um ponto de conflito, de interesses em meio a essa história. Mas esse cenário, simplesmente assim, que você desenhou em termos de usabilidade, eu consigo imaginar isso como um meio termo possível, até provável, de um Chrome GPT na mão de uma empresa de IA. Até mesmo, sei lá, se a Perplexity comprasse, eu acho que daria pra fazer a mesma coisa, justamente pra você não gerar essa ruptura muito imediata do usuário com a experiência que ele tem de navegar na internet que ele sempre teve com o Chrome. De repente, vou colocar aqui na barra de endereço, sei lá, como atualizar o WhatsApp. Entra um chatbot com uma resposta em texto, assim, as pessoas vão estranhar. Tipo. Mas você fala isso, mas você sabe que eu tô achando que as pessoas estão acostumando muito mais rápido do que eu achei que elas iam acostumar. E, tipo, elas simplesmente perguntam. Eu acho super esquisito você perguntar um negócio e acreditar cegamente num chatbot. Mas é mais cômodo. Mas as pessoas, exatamente, é mais cômodo e por isso as pessoas estão fazendo isso, assim, cegamente mesmo. Tipo, elas estão perguntando aquilo ali é a verdade. Igual antigamente tinha aquela coisa, procurei no Google, vi no Google é verdade? Que a gente já fica assim, as pessoas mais letradas, entre aspas, né? Tipo, já ficam, nossa, que doideira acreditar em qualquer coisa do Google. As pessoas hoje acreditam em qualquer coisa que vem no chat. Então, eu não sei se demoraria muito pra elas migrarem. E aí, se fosse pra uma empresa de IA, seja a OpenAI
ou a Perplexity ou qualquer outra, e ela desse realmente ênfase no chat, isso ia acontecer muito mais rápido. Porque com o Google, ele ainda tá ali vendo como fazer, né? Ele tem coisas a perder ali. A busca dele ainda gera muita coisa. É que o chat, ele vai comer um pedaço da busca, mas ele não substitui a busca ainda. Aliás, não sei se vai substituir algum dia, digo assim, no mínimo um Search GPT vai ser necessário, porque as pessoas ainda vão precisar de acesso aos dados brutos. Isso nunca vai deixar de ser uma necessidade. Só vai diminuir drasticamente, mas ainda vão precisar. Mas você não consegue tirar do navegador. Óbvio que a OpenAI já está correndo atrás, né? Mas você não tem dados atualizados, a database está limitada ao período de treinamento, aí tem que buscar na web, tananá. Aí você, às vezes, você está fazendo um trabalho, você precisa da citação oficial, ou você precisa, sei lá, fazer outro tipo de ação que não é informacional, tipo comprar uma coisa, enfim. Então eu ainda vejo vários casos que as pessoas precisam fazer, tipo, reservar um voo, sei lá, que o Google faz esse trabalho de ser o buscador genérico hoje. E o ChatGPT não tem essa capacidade ainda de substituição, apesar de substituir boa parte das demandas ali. Então, por isso que eu acho que hoje, 2025 ou 2026, a OpenAI ainda teria que ter um buscador na barra de tarefas. Nem que seja o Search GPT, mas teria que ter ainda um buscador. É sempre contar porque o Google tem uma coisa que é... O Google Buscador tem uma coisa que é muito importante, que é o contexto da busca, né? Então, por exemplo, a gente teve aí o Papa Novo eleito. Às vezes a pessoa quer saber quem é esse Papa Novo, quer conhecer mais ele, simplesmente coloca Papa lá no Google e o Google vai dar as notícias ali na primeira parte da tela, e depois embaixo você pode encontrar alguns detalhes mais frios, né? Mas enfim, o Google tenta dar o resultado da busca conforme o contexto, conforme o momento. Então, por exemplo, se você colocar o ChatGPT ou Search GPT para fazer esse trabalho, provavelmente ele não vai ter essa sacada de tentar, entre aspas, adivinhar o que o usuário está buscando, né? Então, falta essa questão do contexto. E aí, de repente, o usuário vai falar, putz, então ele vai colocar lá no Search GPT. Como acessar o Google, né? Então... As pessoas vão entrar no Chrome, no Chrome GPT para baixar o novo navegador do Google, o manganês. Exatamente. Então, é assim, a gente precisa entender que busca hoje não é só algo... coloca um termo aqui e me traz um resultado. Tem um monte de critérios por trás disso, e esses critérios são dinâmicos, eles mudam de acordo com o tempo, de acordo com o local. A informação que eu posso estar buscando aqui no Brasil ou em São Paulo pode ser diferente de alguém que esteja buscando a mesma informação no Rio de Janeiro. Tem a questão da sazonalidade, determinados tipos de busca vão ser mais frequentes de acordo com a época. A SERP muda, né? Exato. É uma coisa... fazendo uma comparação grosseira, é um organismo vivo, né? Ou seja, que está sempre tendo as suas células renovadas e tudo mais. Então, o Google sacou isso de uma maneira muito sofisticada que nenhuma outra empresa consegue fazer isso. Então, ainda que tenha esse movimento das pessoas usando o ChatGPT com mais frequência para esclarecer dúvidas, e você vê isso principalmente entre os jovens, né? Que também tem a questão também que os jovens já têm aquele comportamento ligado a redes sociais e tudo mais, mas no fundo, ainda não dá pra... O jovem faz pesquisa no TikTok. Quem que é o jovem, sabe? Pois é. Mas no fundo ainda não dá pra se desvencilhar de um mecanismo de busca, porque é como você ficar, sei lá, perder um braço, perder uma mão, sabe? Você fica sem saber o que fazer. Você não tem um ponto de partida pra muita coisa que você precisa fazer na internet. Eu acho que isso hoje, e daqui talvez a 5 anos ainda seja mais ou menos assim, mas isso vai mudar, eu tenho certeza que isso vai mudar completamente daqui a 10 anos, já vai estar totalmente diferente. Porque realmente, enfim, a gente vai envelhecendo e vai acostumando com essas coisas, vai vir as outras gerações também, e o movimento já é de mudar. E aí eu acho que essas coisas de hoje, os chats e tudo mais, eles vão se adaptar a essas necessidades. Então já deve ter alguém ali pesquisando como dar mais contexto em tempo real, né? Como inserir as notícias no meio disso tudo, como, enfim, fazer isso mudar, acompanhar, né? Pegar o que hoje dá certo na busca e tentar trazer isso para esse novo ambiente, esse novo modelo. Então, acho que essa questão aí é questão de tempo. Mas eu queria voltar à questão dos compradores de Chrome e falar de uma empresa que não falamos, que é a Meta, né? O Facebook. Porque ela também tem a sua IA ali dentro, ela já tem ali o seu mecanismo, e seria uma péssima empresa pra comprar o Chrome, porque eu fico pensando, gente, imagina um Chrome
enfim, sendo liderado Azul. pela Meta. Azul, com o Meta AI ali, naquela bolinha infernal. Stories no início, assim, do Chrome. Quando você abre o Nossa, Chrome, não. vários stories. Todos os publishers vão ter que fazer stories pra aparecer bem na busca, tá ligado? Imagina, meu Deus. Você quer trabalhar? Que tal ver uns stories antes aqui, ó, e uns bolinhos na sua cara. Cara, a Meta é a única que, assim, eu coloquei como um elemento pra gente viajar na pauta, de fato, né? Porque, sei lá, em termos de tecnologia, talvez alguns anos atrás, a gente não pudesse colocar muito bem o Facebook ou a Meta AI, porque a gente não tinha IA. Agora tem Meta AI e, de alguma maneira, a Meta AI faz busca. Tem ali parcerias com buscadores, inclusive, utiliza um ou outro. Mas, assim, tecnicamente, a Meta tem um produto de busca que ela poderia colocar ali no Chrome para ser o produto que o Chrome distribui, né? Nessa lógica que a gente estabeleceu do Google como o produto que o Chrome distribui atualmente. Viraria Meta AI, de algum modo. Daria para fazer, tecnicamente. Eu acho que não rola porque seria demais. Assim, os caras já têm as maiores redes sociais do planeta. Exatamente. E aí, se eles comprassem o maior navegador do planeta, aí eu acho que mesmo o Departamento de Justiça, enfim, demais legisladores, mesmo com a lentidão deles, eles diziam, peraí, acho que isso tá errado, gente, acho que não dá, não. É porque por essa lógica você não ia poder vender pra ninguém. Então, é porque assim, a gente tava pensando, por exemplo, Microsoft. Microsoft também é gigantesca, né? Você dá um navegador do tamanho do Chrome pra uma empresa como a Microsoft, trilionária, Big Tech, tudo isso, assim, até pra mim já soa meio estranho. Mas, ao mesmo tempo, se você está pensando no Google, na busca, a Microsoft tem uma fatia ínfima. Então, tipo, essa fatia ínfima, eu acho que faria com que os legisladores meio que olhassem para o outro lado. Tipo, beleza, fica com a Microsoft, se daqui a 20 anos eles virarem monopólio, a gente processa de novo, sabe? Mais ou menos por aí. Mas no caso da Meta, eu acho que é isso numa escala muito maior, porque, tipo, os caras já são donos só do Facebook e do Instagram, Sim. tá ligado? E do já Threads, são processados, e do WhatsApp, já e do tiveram Messenger. um escândalo, já, enfim, são, né, uma empresa um pouco mais polêmica. A Meta é a única que eu acho que não rolaria. Bom, é que eu tô tentando usar a lógica pra um ambiente onde não tem lógica desde o princípio, é tudo muito arbitrário, né? Então, é difícil. Mas sim, eu acho que tecnicamente, por lógica, talvez Microsoft fosse uma empresa ok, um destino ok pro Chrome, porque ela poderia... ela tem time de desenvolvimento, ela sabe fazer software, ela é dona do Windows, o Chrome é o mais usado no Windows, e a filosofia do Nadella, desde que ele assumiu, né, de desistir daquela lógica Ballmer, que era de, não, a gente precisa ser o sistema dominante, e vamos nos adaptar ao novo ambiente, né, a gente perdeu o mobile, vamos nos adaptar a isso. Então, ela já faz coisa para Android, ela já tem bons aplicativos para todas as plataformas, então, eu acho que seria uma empresa boa, e que eu acho que continuaria colaborando com Chromium. Isso. Já faz isso, né, com Edge. Ela faz parte. Ela já tá desenvolvendo e colaborando com Chromium também. Então não mudaria muito essa parte se fosse a Microsoft que assumisse. E aí a gente veria na prática o que ia acontecer. Porque daí a Microsoft teria a telemetria para melhorar o Bing, que ela já tem, ela lançou o Edge para isso também. É a mesma estratégia do Google, mas com mais usuários e com isso teria acesso a mais dados. Agora, OpenAI teria que montar um time de desenvolvimento de software, não é exatamente a especialidade deles, apesar de serem desenvolvedores, tarará, mas engenheiros focados em outra coisa. Aí, software, a gente está falando muito mais de usabilidade, é uma usabilidade num nível muito mais complexo, por ser um navegador, uma ferramenta que virou basicamente o segundo sistema operacional há bastante tempo. É isso, das que a gente tá olhando aí, das sérias pelo menos, Microsoft parece a mais preparada para assumir essa bucha aí. Mas eu acho que por questões jurídicas até, isso não vai acontecer, até porque já tem essa situação, esse cenário da Microsoft assumir o Chrome de alguma forma, já foi levado aos tribunais e, por exemplo, teve uma declaração recente do CEO da Mozilla, que é o Mark Surman, alguma coisa assim, que ele falou, olha, o grande problema desse processo todo, dessa proposta de transferir o Chrome para outra organização é o risco justamente de você pegar um produto e transferir de um player dominante para outro. E, quer dizer, o que ele está querendo dizer é estamos trocando 6 por meia dúzia. Até porque a Microsoft vamos lembrar que a Microsoft também tem um histórico de investigação antimonopólio, né? Na época do Bill Gates e tudo mais. Vai haver uma reparação histórica agora. Toma aqui o Chrome pra você.
E assim, eu não sou da área jurídica, mas eu sei que essas questões, decisões anteriores são levadas em conta. Então, de repente, pode até, eu acho improvável, mas pode até acontecer do juiz falar assim, beleza, o Google vai ter que vender o Chrome, só que não pode ser para a Microsoft. Então, aí a coisa ainda fica mais complicada, né? Pode ser, se já tiver um viés anti-Big Tech, pode ser que isso role, de fato. Pois é. O que o Marco está dizendo, de certa forma, é o seguinte, olha, vocês estão querendo tomar essa decisão para tornar, sei lá, a web mais democrática, permitir que mais empresas concorram nesse meio, beleza, mas se vocês fizerem isso de uma forma que só um player grande pode assumir um recurso de outro player grande, não vai mudar nada, vai continuar só tem uma dança das cadeiras. No máximo que vai acontecer é de você ter um desestímulo no mercado, porque as empresas menores não vão ter a sensação de que elas não vão conseguir evoluir nunca, sabe? Não vão conseguir crescer nunca, então acaba tendo um efeito totalmente contrário do que era proposto pela decisão judicial. Então, assim, eu acho que a Microsoft não vai assumir, primeiro porque esse ponto, essas questões já estão sendo levadas para os tribunais, nos depoimentos já estão levando esses aspectos em conta, esses aspectos até um pouco técnicos. Eu acho, e aqui eu tô colocando bem claro que é um achismo, o Satya Nadella não vai meio que fechar um acordo de cavaleiros com o Google, sabe? Ali nos bastidores ele vai sentar lá com o Pichai e falar, olha, a gente não vai entrar nessa, a gente sabe que isso pode causar um embaraço no mercado como um todo. Eu acho que ali nos bastidores a coisa é onde a coisa vai acontecer, e eu acho que a Microsoft não vai entrar nessa justamente por isso. Dor de cabeça demais. É dor de cabeça demais, cara. Você pode até... beleza, agora a gente vai ter a chance de fazer o market share do Bing aumentar, mas a que custo, né? A que preço? De repente eles acabam arranjando um problema que vai ter que ser resolvido daqui a 2 ou 3 anos, e sem contar que se a gente levar o ponto que a Ana falou agora há pouco, de que a forma como a gente busca informação na web pode mudar, de repente é uma aposta arriscada. De repente a Microsoft assume o Chrome, fala, beleza, agora vamos colocar o Bing aqui, coloca o Bing lá e as pessoas não estão mais fazendo buscas da forma como fazia até hoje. Se colocar o Bing, as pessoas já vão cair fora. Isso é que... Pois é. A gente bate muito no Bing, né, cara? Cara, O engraçado do Bing é que faz tanto tempo que eu não uso o Bing que eu me pergunto às vezes assim, será que melhorou? Eu tô aqui zoando, mas de repente ficou bom, Não. assim. Olha que tá falando que não. Não, você permanece certo. Não melhorou. Eu de vez em quando fico testando o Bing, sabe? Eu fico usando o Bing, por exemplo, lá no Copilot. Eu fico fazendo testes assim, cara. Para coisas básicas ele dá conta, mas quando você quer algo que é realmente encontrar uma informação rápida, alguma coisa que é mais contextualizada, que nem eu falei agora há pouco, cara, o Google continua imbatível. Ele não tá perfeito, né? Mas em comparação com o Bing... tá complicado também, mas... Mas ainda tá melhor que o Bing. Mas a gente não pode esquecer também que o Google controla o Android. E se ele desenvolver um navegador novo, esse navegador vai instalado nativamente no Android. E ele vai fazer de alguma forma, sei lá, para as pessoas abrirem e já intuitivamente usarem esse navegador novo dele, né? O Chrome é o mais usado do mundo, mas a plataforma mais usada do mundo é móvel. E dentro dos dispositivos móveis, o Android é o mais usado do mundo. Então, assim, o atalho para o Google conseguir emplacar o novo navegador dele, tá ali já. A gente tem que enxergar, tipo, esses meios de distribuição como um investimento em marketing. Em vez de você colocar muita grana em mídia, em TV, em propaganda, que eles com certeza fariam também, né? Isso aí te gera uma economia. Você já tem os usuários, é mais fácil você mostrar para eles. O Chrome foi instalado muitas vezes porque ele começou a mostrar um bannerzinho dentro do Google. Parecia, você buscava pelo Internet Explorer no Google, parecia um bannerzinho ali. Instala o Chrome, taraná, taraná. O Google tá fazendo isso agora, inclusive no Safari, no iPhone. Você busca no Google, aparece um pop-upzinho. Ir para o Chrome. Sabe? É um saco, toda hora fica fechando aquilo. E eles usam aqueles truques de usabilidade, que é o botão que você nega que você quer ir pro navegador dele, tá com o fundo branco. O botão que você confirma que é para trocar de navegador, tá com o fundo azul. Então, às vezes, você vai intuitivamente no botão azul. Sim.
Dark Pattern, alguma coisa assim. Patterns, Pattern, né? Isso. Que tenta enganar o usuário ali, né? Então, enfim, ele já tá fazendo isso já no iPhone. Talvez tenha intensificado agora por conta dos processos, porque eu não lembro disso estar acontecendo antes de 2023. E é o que vai acontecer no Android. Ele vai continuar fazendo isso. Só que o ponto se sustenta, que só isso não garante que você vai ter o produto mais usado. Se o produto não for o melhor, você não vai conseguir ter o produto mais usado. E no caso do Google, calhou de que o buscador é o melhor, o navegador é o melhor, o sistema operacional é o melhor e os três se complementam. E aí, quebrar essa tríade não é simples assim. Não é só tipo assim, vende os usuários deste aqui que você quebra a tríade. Não é o suficiente para quebrar a tríade. Ela se reconstrói da mesma forma. E se fosse o suficiente para quebrar a tríade, você estaria gerando um outro monopólio, mandando aquilo para outra empresa, Big Tech. A lógica, de nenhuma ótica, esse julgamento faz sentido. Eu só sei que seria mais engraçado o Yahoo comprar. Vou fechar com essa mensagem aqui. Departamento de Justiça, considere seriamente vender pro Yahoo, que seria muito legal. Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. Conta pra gente o que você acha que aconteceria com o Chrome, ou com o Bing, ou com o ChatGPT, ou com a web. São muitas variáveis, mas conta pra gente qual é o cenário que você tá enxergando aí, caso a venda do Chrome realmente aconteça. Eu já começo falando que eu acho que não vai acontecer, né? A gente acha que nem vai rolar, mas se acontecer, o que vocês acham que vai virar aí da internet? Manda lá no Caixa Postal Tecnocast no Telegram, ou também no nosso grupo do Zap, o link tá na descrição deste episódio aqui. Se quiser continuar o papo com a gente nas redes sociais, em todas elas eu sou @Mobilon. Eu sou @JosuéDeOlive_, você me encontra no Threads. Eu sou @ealecrim. E eu sou @a_Ana Marques. E este Tecnocast vai ficando por aqui, a gente volta com outro daqui 15 dias. Até lá. Tchau, pessoal. Falou! Tchau, tchau. E este Tecnocast foi produzido pelo José de Oliveira, foi editado e sonorizado por Ariel Libório e a arte da capa é do Vitor Pada.